Olá, alunos, caros mestrandos, caras mestrandas. Vamos então dar início a mais uma aula dentro da nossa disciplina de radiometria, certo? Hoje, então, vamos trabalhar com os dispositivos para medir as radiações. Mais especificamente, a questão dos filmes, certo? Que são usados como medidores. Importante é sempre lembrar que como a radiação ela é imperceptível aos sentidos humanos, né? Ela não tem cheiro, não tem gosto, não tem sabor, enfim. A gente não consegue perceber a radiação. Embora seja uma onda eletromagnética, como a luz visível e o calor ou as ondas infravermelhas, que a gente até percebe, seja pelo olho, a gente percebe a luz, ou seja, o calor nos nossos sentidos, né? A radiação no geral, essa radiação que faz mal, né, a gente não percebe. Então, é importante a gente ter a noção de se essa radiação está presente ou não no ambiente e qual a quantidade, certo? Então, a gente tem que ter, claro, dispositivos, equipamentos, instrumentos, enfim, métodos e formas de poder conseguir medir e trabalhar com segurança com a radiação, certo? Lembrando sempre que a própria lei, ela obriga a utilização, tá, dos equipamentos, tá? Nós somos obrigados a utilizar em vários momentos, certo? Seja no controle de qualidade, seja para dosimetria pessoal, para a segurança das pessoas que estão trabalhando e assim por diante. Então, a gente não escapa de um jeito ou de outro de ter os equipamentos, certo? Então, a gente precisa medir as radiações, tá? Seja na área da radiologia, quanto principalmente até na radioterapia e na medicina nuclear, para saber a qualidade e a quantidade dessa radiação, certo? Mais hoje em dia um pouco a quantidade do que exatamente a qualidade, né? Que seria esse feixe de partícula, de elétrons, o que fosse, tá? Importante sempre ter equipamentos que sejam confiáveis, tá? E de fácil interpretação, ou seja, que você possa imediatamente entender o que está acontecendo, quanto de radiação você tem, certo? O quão próximo você está de uma fonte radioativa. Então, isso é muito importante que você saiba, certo? Para que a segurança seja possível, tá? E a correta utilização. Além disso, é importante também que as unidades usadas nesse instrumento sejam em unidades radiométricas padrão. Ou seja, se for o caso, exposição, ou dose absorvida, ou dose equivalente, etc. Eu não posso ter um número que de repente eu vou ter, não, só um pouquinho que eu vou calcular, vou colocar no computador, vou dividir, vou multiplicar, vou fazer alguma coisa, alguma transformação e poder te dar o resultado. Não, a ideia é que aquilo já seja dado num resultado padrão e confiável. Certo? Muito bem. Então, como a gente pode medir essas radiações? Basicamente, a gente tem que ter um dispositivo que memoriza essa radiação, que às vezes é importante, né? Eu não vou ficar 24 horas por dia lendo um monitor, lendo um instrumento com os números, certo? Então, às vezes é importante ter memória. E ao contrário, às vezes é importante eu visualizar imediatamente. Então, no caso, por exemplo, de um acidente ou na medicina nuclear que você tenha que medir a dose que você vai entregar para o paciente, você não pode esperar algum tempo para ver qual o valor medido, você tem que ver instantaneamente. Outros casos, como a dosimetria pessoal, né, é interessante ter a memória e você poder avaliar durante um mês inteiro. Tá? Normalmente, quando a gente fala que precisa de um dispositivo de memória, que memoriza, a gente está falando num dispositivo passivo, certo? Ou seja, um dispositivo que a princípio não precisa de energia elétrica para funcionar, nem bateria, nem ligado na luz, nada, certo? Então, geralmente os de memória estão associados à questão de serem dispositivos passivos. E vice-versa, se eu falar em dispositivo passivo, possivelmente eu vou estar pensando num dispositivo que seja com memória. Por outro lado, quando você precisa de ter
um dispositivo e que você meça o valor na hora, tá? Que você consiga mensurar essa radiação instantaneamente, então você tem um dispositivo ativo, ou seja, um dispositivo que vai precisar de energia elétrica, que pode ser até uma bateria, uma pilha, uma bateria, mas precisa de energia elétrica, vai ter um circuito eletrônico que vai medir essa radiação, certo? Então, são dois tipos de dispositivos, passivo e ativo. Tá? Nos dispositivos passivos, então, como a gente comentou, não precisa de energia elétrica para funcionar, tá? Por isso são ditos passivos, certo? Normalmente, o passivo memoriza a quantidade de radiação que ele recebeu, certo? Ao longo de um determinado tempo, pode ser horas, pode ser dias, tá? Para depois a gente fazer uma leitura. Nesse caso aqui, a gente vai comentar depois a questão da caneta dosimétrica. Ela é considerada passiva, porque ela não precisa de bateria nem pilha para funcionar. Tá? Ela tem a capacidade de memorizar, só que ela tem uma vantagem, você consegue fazer a leitura instantaneamente, certo? Mas também não é tudo isso, né? Tem alguns pequenos problemas que a gente vai ver. Também é comum, com exceção da caneta dosimétrica, que esses dispositivos passivos, eles precisem de um processamento. Ou seja, depois de ele ficar um dia ou um mês absorvendo a radiação, medindo essa radiação, eu vou passar esse dispositivo num processo físico-químico, né? Ou físico-químico, os dois, enfim, para que sejam lidos, para que eles possam me transformar aquela radiação medida, aquela interação que eles tiveram, em um número que eu possa representar em termos de dose, certo? Nesse caso, os três principais, certo? Mais utilizados são o filme, o TLD e a caneta dosimétrica, certo? Hoje, então, nós vamos trabalhar com a questão do filme ou dosímetro de filme. Tá? Então, para quem não está acostumado, né, já utilizou, mas não sabe exatamente como é que funciona, o filme radiográfico, então, ele captura a radiação X, tá? Certo? Que vai incidir no que a gente chama de tela intensificadora, que é um dispositivo que absorve a radiação X, porém transforma essa radiação X ou libera essa energia que ela recebeu e absorveu na forma de luz. E além de transformar em luz, que o filme propriamente dito é mais interessante captar e absorver em forma de luz do que em raio-x, ela também tem um fator multiplicador, por isso chama tela intensificadora, ou seja, ela intensifica o sinal, ela intensifica a informação. Você vai receber um fóton de raio-x e vai transformar em 50, 100 fótons de luz. Isso implica em que você possa diminuir a quantidade de radiação X no paciente e, ao mesmo tempo, você tem uma boa quantidade de luz para impressionar o filme. Esse filme, ele tem, então, uma emulsão, que é justamente onde vai ser capturada, digamos assim, a radiação luminosa, tá? Onde ele vai transformar a luz numa imagem, e tem uma base celulose, que é muito mais grossa, que é o que realmente a gente pega na mão, que é uma espécie de um plástico, né? Que dá formato, enfim, que dá sustentação à emulsão. A emulsão é como se fosse uma gelatina, certo? Um pouco mais grossa, claro, mas é como se fosse uma gelatina, mole, né, digamos assim. E o plástico, efetivamente, que é o grosso, que é a parte principal. Então, se usa a tela intensificadora, tá? Juntamente com o filme para fazer a captura. Claro, nós temos outros dispositivos digitais, etc., né? Mas vamos nos concentrar principalmente agora como dosimetria é o uso do filme. Tá? Bom, então, por que a gente usa o filme? Primeiro, ele é simples, tá? Praticamente um pedaço de plástico, barato, né? Efetivamente. Certo? Quando você faz um exame radiográfico ou odontológico, por exemplo, você usa uma tela intensificadora, certo? Já
quando você faz o chamado controle de dose ocupacional, né? Porque como a gente diz, dosímetro, ele vai funcionar como um dosímetro, ou seja, ele vai medir dose, tá? Uma grandeza dosimétrica. Então ele não tem a tela intensificadora, certo? Bom, todo filme radiográfico precisa então de um processamento, certo? Para que ele possa então fornecer essa informação, tá? Da quantidade de radiação que incidiu nele. E ele é, como a gente já disse, passivo. Ele tem memória e ele precisa de uma leitura posterior por causa do seu processamento, certo? Então, na questão da dosimetria, ele sendo usado no modo de dosimetria, tá? Então, ele é um filme ligeiramente especial, certo? Então, não é aquele filme radiográfico convencional. Uma das técnicas, né, existe várias, uma das técnicas é você ter um lado do filme, tá, com um grão grande, que a gente diz, ou seja, ele rapidamente captura a radiação X, que é chamada emissão rápida, certo? Então, pouca radiação ele já vai enegrecer, né, porque o filme fica escuro à medida que passa a radiação, tá? E ele pode ter, dentro dessa técnica, um outro lado, certo? Com uma emulsão que a gente diz mais lenta. É um grão menor, então como ele é menor, ele é mais difícil de ser atingido pela radiação X, e com isso, então, você tem que, a princípio, dar mais radiação para que você consiga atingir. Tá? Por que se usa um filme de duas camadas, né? Uma de cada lado, digamos? É porque se o filme rapidamente ficar preto de um lado, significa que você deu muita radiação para ele, certo? E o filme ele tem um limite. Então, digamos assim, ele aguenta até 1 Röntgen ou 1 Gray de exposição. Mais do que isso, ele não vai ficar mais preto, certo? Então, ele tem um limite de enegrecimento. Então, quando atingiu, seria a mesma coisa como se você tivesse um balde que medisse 10 litros. Até 10 litros você sabe quanto de água você tem. No momento que o balde extravasa, ou ele enche até 10 litros, extravasa, você não sabe se veio 15, 20, 30 ou 40, porque derramou e você não tem como medir o derramado. Você sabe que passou de 10. Então, no momento que você tem duas emulsões, a ideia é que um filme, ou um lado do filme, meça, digamos, até 10, um Röntgen que seja, e depois, se você viu que aquele lado deu um Röntgen, você mediria o outro lado, né? No caso, poderia até ser uma espécie de uma raspagem. Você mediria o outro lado e, com isso, ele poderia, por ser menos sensível, só enegrecer totalmente até 10, 15, 20 Röntgens. Então, você teria dois medidores, um para pouca radiação e, quando esse limite extravasasse, você teria um para uma maior quantidade de radiação, certo? Muito bem. Então, basicamente, essa seria a formação do filme, tá? Então, você teria filme tipo 1, filme tipo 2, pode ser um filme com duas emulsões ou efetivamente dois filmes, tá? Dois filmes diferentes colocados aqui. E diversos filtros. Por que os filtros? Porque também, embora você tenha dois filtros, você quer, por exemplo, separar radiação gama, ou X, de partícula alfa e beta. Então, o que acontece? Para que você faça isso, é necessário que você, então, bloqueie a quantidade de radiação aqui, partícula beta e alfa, por exemplo, para que só a radiação X vá nesse local. Isso vai te dar uma segurança maior para saber que você está sendo bem monitorado. Tá? Também, além dos filmes terem um limite, quando você usa os filtros, também você aumenta a gama. Então, assim você tem duas regiões aqui, ou até mesmo pode pensar em 4 regiões, já que você tem dois filmes, 4 regiões onde a radiação pode entrar. E com isso você tem 4 níveis de medida, ou 4 sensibilidades. Tá? Também essa é uma técnica de usar, pode usar só um filme com 3, 4 filtros, e assim por diante. Também é uma técnica, certo? Bom, então aqui a gente tem o dosímetro, certo? Que é utilizado como se fosse um crachá, né? Que você coloca junto ao seu jaleco, por exemplo. Tá? Ele tem o tamanho, ele é praticamente igual, né, a um filme periapical, um filme que você usa na odontologia, né, quando você vai fazer aquela radiografia.
E ele, só que o filme em si dentro é um pouquinho diferente, tá? Então tem alguns tipos de filmes, né? A cor aqui diz o tipo de emulsão, então ele tem alguma sensibilidade para se você quer medir pouca radiação ou muita radiação, etc. Tá? Isso é usado em alguns locais, tá? Depois a gente vai discutir um pouco. Alguns locais usam esse tipo de dosímetro, tá? Muito bem. O que acontece então? Você tem um crachá, como a gente viu ali no desenho inicial, e que esse crachá, né, esse invólucro, tenha, por exemplo, vários filtros, tá? Várias partes metálicas, enfim, que faz o quê? Atenuam em diferentes graus a radiação que está chegando. Tá? Não só atenua, como pode até separar a partícula alfa, que tem pouca penetração, elétrons ou partículas betas, que já penetram um pouco mais, mas também podem ser facilmente barradas, e até raio-x e nêutrons, certo? Então, quando você vai fazer a medida desse filme, o enegrecimento desse filme, você então pode, lendo cada pedaço do filme, né, canto direito, canto esquerdo, em cima, embaixo, etc., você pode então identificar a quantidade de radiação que chegou. Isso tudo, claro, é calibrado, né? Você sabe quanto você joga de radiação e ele atinge com ou sem filtro diferente, então tudo isso é calibrado, certo? Inclusive você pode ter uma janela aberta, ou seja, não ter filtro nenhum, às vezes nem plástico exatamente ali do crachá bloqueando para, por exemplo, entrar partículas alfa, né, que é os núcleos de hidrogênio, e até mesmo partículas beta sem serem atenuadas, tá? Então isso é uma possibilidade também. Então tem alguns tipos diferentes, tá? Então aqui a gente tem para vocês vários modelos, né? Esse aqui de cima, esse aqui era o que o IRD, que eu acho que não tenho certeza se não é o único, talvez tenha mais um serviço que faz dosimetria de filme, tá? Eles fazem essa dosimetria principalmente lá para Angra dos Reis, né? Por causa dos nêutrons. Então aqui dá para ver os vários filtros, né? De maneira um pouco artesanal como foi feito, né? Então tem cobre de uma espessura, depois dobrado duas, alumínio, chumbo, né? De um lado e de outro, o filme vai aqui no meio, depois o crachá é dobrado e fechado. Aqui nós temos outros exemplos, tá? Vários filtros aqui diferentes, o crachá dobra, né? Que é a janela aberta e assim por diante, tá? Então a gente pode ter aí quantos filtros quiserem em termos, né? Desde, claro, não deixa uma área muito pequena, mas você pode ter 3, 4, 5, 6 possibilidades, tá? Inclusive aqui questões de mais plástico e menos plástico, tá? Isso também funciona como atenuador. Então você tem várias possibilidades. Então aqui, por exemplo, uma ideia, você tem uma janela aberta, certo? Que aí passa qualquer radiação, sem nenhuma atenuação, né? Então, até fótons de radiação X ou gama de baixa energia e de baixa intensidade vão passar e vão ser medidos, tá? Você pode ter o que o pessoal chama de plástico fino, certo? Que atenua a radiação beta, mas deixa pouco, né? Mas deixa um plástico mais grosso, que passa quase toda a radiação de média e alta energia e absorve também a radiação beta, né? Mas deixa passar de mais alta energia. Um filtro dural, que vai atenuando até 65. Filtro de estanho ou de chumbo, um outro metal que você queira, né? Que é cobre mesmo, mais espesso. E um filtro de chumbo e cádmio para a questão dos nêutrons, certo? Então, um mesmo detector pode, de acordo com a configuração, medir várias energias e vários tipos, né, de radiação. Então, essa é a grande vantagem. Tá? Aqui também um outro exemplo, né? Estou mostrando a parte de alumínio e cádmio. Aqui, cádmio, alumínio, chumbo, né? Mostrando inclusive o peso atômico. Tá? O crachá aqui de plástico, tá? Um filtro inteiro de metal e depois outros, enfim. Isso aí são vários exemplos que a gente tem. Tá? Bom, então como é que funciona efetivamente o dosímetro de filme? Tá? Então, ele vai medir a dose, que é a quantidade de radiação, a partir do enegrecimento que o filme apresentar. Quanto mais escuro o filme tiver, significa que mais radiação ele recebeu. Isso, é claro, é calibrado depois. Tá?
Então você compara o tom de cinza, o tom de enegrecimento, com a dose, né? Quer dizer, você mede o tom de uma tabela, enfim, de alguma forma, uma equação matemática, enfim, você descobre qual é a dose, certo? Bom, normalmente o filme ele tem uma pouca faixa, uma reduzida faixa de radiação. O que significa? Se você botar, às vezes, muita pouca radiação, ele não captura, tá? Ele não mede muito pouca radiação, certo? Que às vezes pode ser complicado, até porque essa radiação pode ser intermitente, então se botar muita pouca radiação, ele não pega. Aí você parou, daqui 1 hora você joga mais um pouquinho, ele também não pega, não consegue acumular, memorizar. Então você pode pegar poucas quantidades de radiação várias vezes e ele não acabar não medindo. E por outro lado, ele satura, ele enegrece muito rápido, tá? Pouca quantidade de radiação, certo? Pouca em relação ao normal, digamos, ele enegrece. Basta ver uma radiografia. Quando você faz uma radiografia, o técnico usa uma quantidade bem pequena de radiação e usa também um tempo geralmente menor que 1 segundo. Às vezes chega a ser décimos de segundo, 0,1, 0,2 segundos. Só para você ter uma ideia. E a imagem tem partes pretas e partes cinza e branca. Se ele passasse, se a técnica é 0,2 segundos, ele fizer 0,4 segundos, 0,6 segundos, 2, 3 vezes mais do que o necessário, muito possivelmente quase todo o filme vai ficar preto, enegrecido, certo? A não ser onde tiver partes ósseas vão ficar cinza. E se você ficar mais um pouco de tempo, até o osso que é branco vai parecer preto. Então é muito sensível o filme, certo? Então por isso a grande necessidade de você usar filtros, tá? E como é que fica então? Né? O mais interessante aqui é justamente isso, ver como é que fica. Então tá aqui. Tá aqui inclusive escrito dosimetria pessoal, né? Para dizer que esse é um filme específico para dose pessoal e não para odontológico, por exemplo. Então tá aqui, se você colocar pouca radiação, ele fica um cinza claro, né? E veja que de acordo com o filtro fica mais claro ou mais escuro. Aqui, pouco mais de radiação, ficando mais escuro, mais radiação, vai ficando mais escuro. Então o que acontece? Veja, essa parte aqui, maior, que no primeiro momento você podia dizer quanto de radiação veio. Veio 1 mRoentgen, 2 mRoentgen, 3 mRoentgen. Aqui pode ser que já esteja no limite, sei lá, o limite é 10 mRoentgen, pronto. Eu não sei se veio 10 ou 20, daí o que eu passo? Eu passo para cá, talvez aqui o limite seja 20, como ele não está preto, significa uns 15, 16 mRoentgen, não sei. Eu tenho outras partes aqui que não enegreceram. Então cada um tem uma espécie de sensibilidade, como se fossem vários medidores ao mesmo tempo. Tá? Então aqui está um exemplo mais ou menos de como é que ficaria o filme com os filtros. Tá? Aqui a gente mostra, então, a parte da leitura. Então, quando você vai pegar aquele filme, que é pequenininho, e colocar aqui no leitor, onde ele vai passar um feixe de luz de um lado para o outro, um feixe de luz conhecido. Ele é calibrado, ou seja, toda luz emitida é recebida, então isso é o zero. Tá? E a partir daí ele faz a leitura, ele vai verificando quanto o filme bloqueia essa luz. Tá? Esse equipamento se chama densitômetro óptico. Tá? Então, é a etapa mais crítica. Por quê? Porque quando você pega o filme, ele é feito, pelo menos lá no RD que eu visitei, era feito à mão, ou seja, o filme era retirado de dentro do plástico ali, daquele invólucro, pego a mão, colocado numa espécie de uma cestinha, onde 10, 15 filmes ao mesmo tempo, 20 filmes, enfim, né, até para otimizar o tempo. E aí você mergulhava isso no químico, no processamento à mão, né, manual, mergulhava num químico e depois de um tempo muito exato você retirava. Então o que acontece? O químico ele era preparado todo dia, cada 2, 3 dias, enfim. Então aquele químico tinha que estar sempre igual. Botar mais água, menos água, vai afetar a cor, o tom de cinza do filme, certo? Temperatura e tempo, a mesma coisa. Fiz o filme igual, exatamente igual, tá? Porque ele não é vendido pronto, certo? Ele é vendido concentrado. Você mistura com água, né? Dilui com água. Às vezes tem parte A, parte B que você vai misturando, vai montando o
total depois que você vai usar. Então, se você botar mais água, menos água, muda a capacidade de processamento e revelação do filme. Se deixar mais tempo que o devia, fica mais escuro. Se ficar mais quente, as moléculas são mais agitadas, fica mais escuro. Então você altera a sua medida, certo? É uma parte muito crítica. Então qualquer variação resulta em problemas, tá? Para quem não sabe muito bem, só rapidamente também mostrar aqui, você tem então um chamado haleto de prata, tá? O grão de haleto de prata, prata com bromo, prata com iodo. O que acontece? Existe aqui o enxofre, um pontinho de enxofre, tá? Que é um ponto aglutinador, digamos assim, um defeito que tem nesse cristal, certo? E aí o que acontece? Quando a radiação X incide no grão de prata, ele libera o elétron e o elétron se desloca justamente onde tem esse ponto de atração, digamos, é um ímã que atrai ele. E aí esse elétron atraindo aqui, ele se junta com a prata, certo? E faz uma prata metálica, ou seja, um pedaço de prata. Você tem um pedaço de metal de prata ali, né? Um grão de prata ali, efetivamente, prata pura, certo? Quando você faz a revelação, você coloca átomos aqui que ele naturalmente não encontram o haleto de prata, que não se juntam porque esse haleto de prata é negativo, etc. Ou seja, está meio que com uma barreira, certo? E no caso, quando você tem esse defeito por causa da prata aqui que se acumulou, que o elétron livre veio, se juntou e fez uma pedra de prata dentro desse haleto aqui, o químico consegue se juntar aqui. E aí o que ele faz? Ele corrói isso aqui e esse haleto, digamos assim, que eu fiz aqui bonitinho, vira uma pedra, um grão grande de prata. Esse grão é que inibe a passagem da luz, certo? Então ele funciona como uma rede que vai se fechando, que vai se juntando, tá? Vai fechando a malha e a luz não passa mais. No momento que fechou, que a luz não passa mais, não adianta você ter 3, 4, 5, 10 camadas de prata, porque só basta uma camada para barrar a luz, certo? Então a mesma coisa, você tem uma parede, normalmente você tem uma parede que barra a luz, se você do outro lado da parede botar um armário, botar uma cortina, o que você botar, não adianta nada, porque a parede já barrou a luz, né? Não adianta botar mais coisas para barrar a luz. Agora, quando você tem um vidro, esse vidro deixa passar a luz, aí você começa, não, eu vou colocar um plástico de uma cor, um plástico de outra, você começa a colocar mais e mais coisa, ou uma cortina suave, que até deixa passar a luz. Quanto mais coisa você vai colocando na frente, mais você vai barrando a luz. Até que chega um ponto que você bloqueia totalmente. Depois disso, como eu disse, não adianta botar mais. Então, os grãos de prata também chega um ponto que eles se fecham, né? Vamos ver aqui na transparência, tá? Então tá aqui o haleto de prata, certo? E o grão de prata aqui já, né, revelado e tal, ele já começando aqui a bloquear a luz. Então, quando você tem esses pontos separados, a luz passa no meio. No momento que esses pontos aqui começam a se fechar, começam a crescer, e na revelação eles crescem efetivamente, você vai aglutinando mais prata em volta desse grão, você vai aglutinando, vai aumentando, e com isso, então, você fecha a passagem de luz e o enegrecimento maior. Logo, quanto mais radiação passar, mais elétrons livres são liberados, e com isso, mais enegrecimento do filme, e aí essa relação entre um. Bom, vantagens do filme. Tamanho do detector, se for dosimetria pessoal, um detector pequeno, fino, leve, né, usado no bolso. Né? Tem um custo relativamente baixo, certo? Memoriza e permite o arquivamento. Né? Você pode guardar esse filme depois de ele processado e tal, princípio ad eterno, né? Pelo menos 25, 50 anos, pode ler de novo, se for o caso, tá? Mas sempre lembrando das variações, tá? Variações no processamento acabam por estragar essa confiabilidade do sistema. Outra coisa também que eu falo com meus alunos é que o filme, por ser barato, né? Principalmente antigamente, né? Quando você tinha revelação manual, ou mesmo automática, mas você tinha filmes disponíveis, né? Hoje em dia já está metade dos serviços ou mais são digitais, mas ainda dá para usar o digital também, tá? Em alguns casos dá. Então, o que eu dizia para os meus alunos? Bom, eu quero medir
se tem fuga de radiação numa sala, ou no cabeçote, ou se eu não tenho dosímetro, por exemplo, mas eu quero saber se eu estou recebendo radiação, por algum motivo, embaixo do avental, por cima, enfim. Então, o que eu posso fazer? Qual é a ideia? Eu posso pegar um filme. Né? Se eu trabalho com filme, eu tenho filme disponível na minha instituição, no serviço, eu vou lá, pego um filme e penduro na parede. Né? Claro, ele é sensível à luz, lembra? O filme, no fundo, ele é fotográfico, tá? Então ele é sensível à luz. Mas eu coloco dentro do envelope pardo, lá na câmara escura, né? Envelopo ele, tiro ele da câmara escura, pego aquele envelope, 2 pardo, enfim, um saco plástico preto, etc. Coloco ele atrás da parede, pendurado na parede, como teve um aluno meu já colocou dentro das calças, tá? Pendurou aqui na cintura, porque eles não usavam dosímetro na década de 90, já era obrigatório o uso de dosímetro, mas não se usava no hospital. Ele disse, eu quero mostrar para o médico como eu recebo radiação espalhada, etc, etc. Como é que eu vou mostrar? Ele pegou um filme. Simplesmente ele pegou um filme radiográfico e com chassi, né, no caso ele usou até teleintensificador, amarrou na cintura, que meio por dentro da calça aqui, aproveitou, colocou e ficou o dia inteiro usando, ou a noite inteira, ele estava de plantão aquela noite, ficou a noite inteira usando. Depois, no outro dia, processou o filme e mostrou, tá vendo? Isso aqui é um filme virgem, sem radiação, isso aqui é um filme que eu fiquei usando. Tá, enegreceu, não enegreceu muito, mas mostra que isso foi um dia que eu usei, durante um dia eu recebi essa quantidade de radiação. Então, foi usado como um medidor de radiação. Claro, ali não dava para dizer se aquela radiação era 1, 2, 3, 4, 5, mas dava para dizer que existia. Se você fizesse isso, sei lá, todo mês, ainda que não tivesse um número, mas você poderia acompanhar e ver, olha, está aumentando o enegrecimento do filme. Se não for nenhum erro de processamento, nada, você pode dizer, está fugindo, escapando, né? Tem fuga de radiação da minha sala, ou enfim, alguma coisa assim, certo? O meu aparelho, tá? Então é uma forma indireta, digamos, de medir. Não vai te dar um número, mas vai te dar uma ideia se há ou não radiação. Uma vez também eu fiz num hospital, que por acaso eles tinham 4 equipamentos de radiografia convencional, e aí a gente, no caso, está dando um curso de técnico em radiologia, a gente pegou em cada equipamento, um grupo de 3, 4 alunos pegaram um chassi com um ecrã com filme, né, o mesmo filme e tal, e colocou em cima dos cabeçotes, grudado nos cabeçotes, fizemos um disparo, certo? O que aconteceu? Eles processaram esses filmes, 3 filmes saíram com um pouquinho de radiação, assim, deu para ver um leve tom de cinza, e teve um que deu para ver os parafusos, ou seja, foi radiografado os parafusos. De tanta radiação que tinha, né, e os parafusos tinham diferença em relação ao cabeçote em si, ao aço, porque estavam dentro de um furo, onde ali não tinha aço, enfim, a gente conseguiu ver o desenho, né, ali razoável dos parafusos. Então, claro que eu posso, assim, sem saber números, ver que realmente aquele cabeçote estava produzindo muita radiação. Por quê? Porque nos outros cabeçotes não havia isso. Se todos dessem iguais, eu vou dizer, não, a princípio todos estão, não sei se todos estão bons ou todos estão ruins, mas todos estão iguais. Se eu fizer teste num com um medidor e ele dizer, não, tá bom, significa que os outros estão bons porque são iguais. Se eu fizer teste num que disser que tá ruim, que tá vazando muita radiação, os outros são iguais, então posso dizer que tá ruim porque o tom de cinza era o mesmo. Tá? Então isso é só uma ideia de como eu poderia usar um filme. Hoje, com o digital, também dá para se usar. Tá? Também pode usar ele como um medidor. Tá? Então, por isso que ele é, como a gente diz, barato e fácil a princípio de usar. Né? Só que a radiologia digital está tirando um pouco essa facilidade. Inclusive, você poderia pegar e recortar o filme, né? Na câmera escura, você poderia um filme grande e fazer um pedacinho pequeno, se você quisesse botar, enfim, na testa, para ver perto dos olhos, você está recebendo, ou no pescoço, enfim, você poderia fazer pequenos pedaços de filme para medir várias coisas. Dentro dessa linha de dosimetria, de medição de dose, a gente viu então a dosimetria ocupacional, certo? Que é utilizando o filme. Vamos ver agora que é muito usado na radioterapia, que são chamados os filmes radiocrômicos ou FRC, que seria a sigla. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, os filmes radiográficos,
eles são sensíveis à luz, basicamente, tá? Eles não pegam, às vezes, nem 5% da radiação que passa por eles, por isso que a gente usa teleintensificador. Também tem a questão do objetivo de diminuir a dose no paciente, né? Então, um benefício duplo, certo? Alta sensibilidade para a luz e você tem um conversor de luz também que é eficiente. Porém, na radioterapia é muito interessante você ver o seu mapeamento, né? Hoje tem outras técnicas, mas antigamente é mais comum você fazer o seu mapeamento de dose, né? No paciente, ou enfim, durante o seu planejamento, né? Para ver como estaria essas doses, principalmente quando você tinha os blocos ali para delimitar um campo, né? Então, para ver se não tinha fuga, ver se o campo estava no tamanho certo, etc. Se você tivesse variação de dose ali, quando você tem a questão dos multicampos, também você poderia medir para ver se a dose estava chegando como planejado no tumor, a dose máxima, e em volta, dose menor. Então, o que foi feito? Como são alta dose, aí mesmo um filme, digamos, ruim, um filme pouco sensível, você bota muita dose nele, mesmo que ele pegue 5% da radiação, interaja com 5%, né? Já é algo bastante, né? É algo suficiente. Portanto, o que se fez? Se melhorou um pouco a sensibilidade, né, desses filmes, né? Se ajustou a questão de quais átomos são interessantes, ali, se é o haleto de prata com bromo, com iodo misturado, etc. Tá? E se foi dando uma aprimorada, e já como eu disse, alta dose, e se você criou os chamados filmes radiocrômicos, né? O cromo vem aí de luz, de cores, né? Cores com radiação, radiação com cores. E aí você então inventou esses filmes para fazer justamente a medição da dose em radioterapia, para depois do planejamento. Então está aqui, né, como é que a cadeia de carbono está lá, disposta, né, no filme, digamos, virgem, sem exposição, né, tudo mais ou menos aqui linear. E quando você usa ou calor, ou ultravioleta, ou mesmo radiação ionizante, porque cada filme tem a sua indicação, a sua sensibilidade, inclusive para medir o calor, ou medir ultravioleta, etc. Aí ele faz uma reação química aqui, certo? Essas estruturas aqui mudam de formato, nitidamente, e com isso elas barram ou dificultam a passagem da luz. Então, digamos que aqui eu tenho um caminho para passar a luz, vamos dizer assim, tá? Já aqui, quando eu vou passar, já não é bem uma linha reta, eu já não consigo passar, com isso muda o tom, tá certo? Então, essa é a grande utilização dos filmes radiocrômicos. Tá? Então, se usam poliacetilenos cristalinos, certo? Em particular de acetileno, mas enfim, e aí eles são trabalhados, tá? De tal maneira que eles vão ou se tornar azul ou vermelho. Normalmente são azul, vermelho, tons de azul, tons de vermelho, certo? E aqui então fala, por exemplo, o filme Gafchromic, né? Que é uma marca, digamos assim, né? Então eles usam sal de lítio, etc. E vocês podem, quem quiser, pode até pesquisar um pouquinho, quem se interessar, saber como que são esses filmes radiocrômicos utilizados, tá? Então tá aqui o Gafchrom EBT, né? Para terapia externa, né? E o chamado EBT2, né? Esse aqui então dá para ver que ele é azul, né? Que à medida que a radiação vai incidindo, maior dose vai ficando um azul mais escuro. E esse aqui, o EBT2, que é uma questão mais de sensibilidade e de valor máximo de dose, o EBT2 ele acaba, ele é verde, né? E vai se tornando cada vez mais verde. Tá? A diferença entre um e outro, então, como a gente pode ver aqui, é a questão da espessura da camada. Tá? No caso do EBT é igual dos dois lados, então a radiação pode entrar de um lado ou do outro, tanto faz, certo? E a camada ativa, ou seja, onde tem emulsão, onde vai realmente capturar ou absorver essa radiação aqui e memorizar, digamos assim, essa dose, é 17 micrômetros, enquanto que o EBT2 ele tem duas camadas, uma de 25 e uma de 30. E esse lado é mais fino, ou seja, permite que a radiação aqui entre, digamos, mais fácil, seja menos atenuada até atingir. E esse lado um pouco mais grosso, certo?
Bom, sempre lembrando que quando manusear filmes, evitar pegar direto com a mão, porque a gente tem a questão do suor, enfim, né? Inclusive é proibido até passar cremes, etc., né? De manusear, por causa que os olhos vão atrapalhar. Sempre usar luvas, então, dentro do possível, né? Também pode usar papel, ou seja, segurar o filme com uma folha de papel para ajudar, alguma coisa assim, para não pegar direto, né? No caso aqui, o fabricante desse gafe crômico aqui, ele diz que o bicho aguenta, tá? Diz que ele é bom, que ele aguenta, que você até poderia pegar com a mão e tal, né? E que poderia até passar depois se ficasse alguma gordura ali, que ele tem uma camada de proteção na emulsão, que você poderia então até eventualmente fazer uma leve limpeza ali, passar um paninho, alguma coisa que desengordurasse, certo? Isso também é possível nesse filme. Já filmes radiográficos, por exemplo, já não é fácil. Depois de ele medida, etc e tal, você até pode, pano seco, alguma coisa, limpar. Mas se não, pode tirar a emulsão. Tá? Um produto mais agressivo. Bom, outra coisa também com os filmes é a questão da exposição à luz. Tá? No caso dos radiocrômicos, é a questão da luz ultravioleta. Tá? No caso dos filmes comuns, né, radiográficos, você tem problema geralmente com a luz vermelha, tá? Ou às vezes problemas com a luz âmbar. Filmes laser tem problema com a luz vermelha, ditos verdes, né, que você recebe mais a luz verde, luz azul, então tem problema com essas cores e você então usa o filtro vermelho. Então o filtro vermelho serve para filme convencional, mas não serve para filme laser. Você tem que usar uma outra luz de segurança se você quiser manipular, enxergar o filme e não velar. Já o radiocrômico, segundo também o fabricante, né, ele deve ser protegido, tá? Evitar a luz, principalmente luz ultravioleta, seja do sol, seja das lâmpadas fluorescentes, mas ele até garante que tu pode, eventualmente, se ele ficar em cima da mesa lá do físico, do médico, radioterapeuta e tal, que tá lá, vem aquela luz fluorescente em cima dele, se ficar 5, 10, 15 minutos, a princípio não vai, né, alterar a cor desse filme, que com isso significaria a alteração da imagem, digamos assim, né, do resultado. Tá? Isso diz o fabricante. Mas com filme convencional, antes de fazer o processamento, que daí sela a emulsão, daí não tem problema, está protegido, e filmes também radiocromo, quando você vai usar, etc., o bom é não manipular junto com a luz, perto da luz ou embaixo da fonte de luz, né? Sempre em câmera escura. Ok? Com isso, então, a gente termina a nossa aula sobre filmes, né, que são utilizados como medidores de radiação, tá? Principalmente na área de dosimetria, né, medir a dose no indivíduo ocupacionalmente exposto, né, dosimetria ocupacional, tá? E a gente espera vocês, então, numa próxima aula. Até mais.